Vocês reconhecem o poder da oração, igreja? Reconhecem? Eu também. As suas orações têm sido ouvidas? Que bom que vocês estão firmes aí. Estão firmes pela fé? Ou realmente as suas orações têm sido ouvidas? Porque para que a nossa oração seja ouvida, existem algumas exigências, de acordo com a palavra de Deus. E aqui no livro de Marcos, é tremendo o que está escrito aqui, né? Aqui fala sobre algumas exigências. E a primeira é: ter fé em quem? Não em você mesmo. Então, em quem que você precisa ter fé? Em Deus. Segundo, ter uma fé superior às suas dúvidas. Vocês têm fé superior aos seus medos? Às suas incertezas, às suas dúvidas? Tem ou não tem? Certo. Depois, fazer o pedido, é claro, né? E por último, perdoar. Se você não perdoar aqueles que te ofendem, os seus pecados são perdoados? Não são. Então vamos abrir Marcos 11, o 25 e o 26, por favor. É o poder da fé. É o poder da fé. 25. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas. Então, antes de você ser ofendido, você ofende também a quem? Ao Pai. Então não pense que nós somos santinhos, que não existe santinhos aqui dentro dessa igreja, não. Se nós ofendemos, se nós machucamos os nossos irmãos, nós também podemos ofender a Deus. E está bem claro aqui, ó. Perdoai para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas. E se não perdoares, 26, também vosso Pai terreno. Que pai que é esse aqui? Não vos perdoará as vossas ofensas. E como é que nós podemos ofender a Deus? Aí fica a pergunta, né? Então o tema da palavra desta noite é vingança. Vingança. Qual é o conceito que vocês dão para vingança? Vingança é uma ação para reparar uma ofensa. Olha que interessante, uma ofensa. Então a vingança é uma ação que vem de vocês, que vem de mim, para que a gente possa reparar o quê? Uma ofensa, algo que alguém me ofendeu. Interessante isso, né? Ou um dano, ou uma afronta causada por alguém. A vingança ela é um ato retaliativo contra quem seria o causador da ofensa ou do prejuízo. A vingança é, sem dúvida, um mal. Está do lado de fora e adentra dentro do nosso coração. E faz as pessoas tomarem decisões erradas. Hoje, meu marido colocou um pouco daquela série... É Chosen que fala? Chosen. Vocês entenderam, né? E eu estava vendo quando era o Nicodemos. É interessante porque eles fazem uma forma teatral que dá para a gente entender mais ou menos por que as pessoas fizeram ou pensavam do jeito que elas pensavam ou faziam, né? E Nicodemos, ele estava dando um ensinamento segundo a série. Ele veio de fora. Todos já assistiram essa parte da moça lá endemoniada? E na hora que ele está dando o ensinamento, ele começa a ensinar tudo ao contrário do que o Senhor veio e trouxe, né? E ele começou a dizer: vocês ficam pescando no dia do Shabá. Vocês não devem fazer isso. Vocês não entendem que é o que está de fora que entra no homem que o contamina? Aí foi isso que me chamou a atenção, porque eu estava me trocando, a televisão estava ligada, eu falei, uai,
Parece que não é isso? Mas aí, entendendo o contexto, a gente entende a palavra, aliás, a série, né? Mas não é isso. Não são as coisas que estão do lado de fora que contaminam você, pelo contrário. O que contamina é aquilo que sai do seu próprio coração. E a vingança, ela está do lado de fora, mas a ofensa fica para o lado de dentro. Olha que coisa interessante. Pode ser que você não concorde, não tem problema, cada um tem o seu ponto de vista. Mas a vingança, é claro que ela está do lado de fora, e é nós que deixamos esta dor nos machucar. Amém, igreja? E a vingança, sem dúvida, um mal, então, que adentra em nosso coração e faz as pessoas tomarem decisões erradas. Antigamente, ainda hoje, a vingança é um dos motivos de homens e mulheres de Deus fazerem justamente aquilo que reprova. Às vezes você compra a briga de alguém e fala, nossa, mas a pessoa é muito, casquinha de ovo. Nossa, mas as pessoas se ofendem muito fácil. Mas quando é com você, você acaba fazendo aquilo que você reprova no outro. E isso é muito complicado, porque tem pessoas aqui esta noite que estão paralisadas por causa de uma dor, de uma ofensa. Mas não conseguem olhar para dentro de si e ver qual foi a sua contribuição para que essa ofensa acontecesse. Aí você fica maquinando o mal, e maquinar o mal é planejar o quê? Uma vingança. Gente, o que eu vou falar agora para vocês é muito sério. A vingança empodera o ser humano. A vingança deixa você forte, decidido, porém cego. Irmã, se você está planejando alguma coisa, você está cega. Irmão, se você planejou e já colocou em ação alguma vingança, você está cego. Porque essa força não vem do amor. Essa força vem do mal. E é interessante que o mal e o bem habitam dentro de nós, né? Infelizmente. Então a pessoa que quer a vingança, ela perde a percepção de tudo e começa a caminhar em direção à sua própria morte, trazendo prejuízos para si mesmo. Por quê? Porque ela anseia, ou ele anseia infligir o outro com o mesmo dano que a pessoa sofreu, pensando que assim ela se sentirá melhor. Ou seja, eu só vou ter bem-estar, eu só vou me sentir bem quando eu me vingar. Então, como é que é o tema? Qual é o tema da palavra de hoje? Cutuca o seu irmão aí. Fala para ele, a obra é espiritual. E como que se chama uma pessoa que é vingativa? Então, eu fui procurar os sinônimos de vingança, para poder estudar a palavra, para trazer a palavra para vocês aqui esta noite. Vocês não vão encontrar muita palavra de vingança na Bíblia, mas vão encontrar sinônimos. E qual é os dois sinônimos mais, eu acho que mais cabe aqui esta noite, para a palavra vingança é rancoroso, rancorosa. Quando você é implacável, não tem perdão, não tem desculpa. Isso daí é vingança, irmão. Isso aí é vingança, minha irmã. Então, quando você é implacável ou rancoroso, você está maquinando o mal. Mas vamos lá. 2 Samuel, capítulo 16, verso 23. Vamos entrar na palavra, então. Deixa eu abrir aqui nessa tradução. Segundo Samuel 16, 23. Acharam? Tem gente procurando, isso aí, glória a Deus. Tomara a Deus que você enxergue agora o que você vai ver.
Tomara que você entenda o que você vai ouvir, em nome de Jesus. O conselho que Aitofel dava naqueles dias, nos dias de quem? De rei Davi. Era como que um oráculo, como que uma resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi, quanto para Absalão. Amém? Vamos ficar de pé agora? Vamos orar. Se a obra é espiritual, e nós somos seres espirituais, então quer dizer que o problema de muitas pessoas aqui esta noite só pode ser vencido se houver uma intervenção divina. Vocês concordam? Tá certo que o emocional conta, né? Porque a ofensa e as dores estão dentro de nós. Mas tem ofensas que são tão graves, no ponto de vista da pessoa que foi ofendida, que ela precisa de uma intervenção de Deus. Senão isso vai cegar, vai tirar a percepção, e você vai caminhar para a morte. Porque todos que usam de vingança perdem alguma coisa. Alguns perdem a vida, outros perdem os filhos, e outros perdem bens, outros perdem até o ministério. Você já perdeu alguma coisa? Então vamos orar. Pai, nós estamos reunidos aqui esta noite por causa do Senhor, Pai. Por causa da sua palavra. Senhor, nós sabemos que está tendo uma guerra lá em Israel. Mas a gente também sabe que a guerra é entre dois irmãos, Pai. Nós sabemos que esta guerra é por causa dos irmãos. Um contrariando o outro. E isso vem se arrastando de geração em geração. E nós te pedimos, Pai, que na nossa geração agora, isso tem um fim. Nós sabemos, Pai, que essa briga é entre Ismael e Isaque. Não adianta. Mas nós não somos, Pai, filisteus. Porque nós sabemos que aquela faixa de Gaza são os filisteus. Nós somos de Israel. Nós somos do Senhor. Mas pedimos que o Senhor tenha misericórdia daquele povo também, Pai. E que nós alcancemos misericórdia da parte do Senhor esta noite, para que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos e nos enxergar através da sua palavra. Pai, tem pessoas que se ofendem por causa da sua palavra. E eu peço de todo o meu coração, Pai, em nome de Jesus, que eu possa saber transferir, passar a sua palavra, sem ofender a ninguém, Pai. Em nome de Jesus, que esta obra espiritual aconteça na nossa vida aqui esta noite. Amém? Pode se sentar, por favor. Isso, deixa o versículo aqui, por favor. Aqui está dizendo que Aitofel era conselheiro. É isso que vocês estão entendendo? Aitofel era conselheiro naqueles dias. Ele era conselheiro de quem? Sentava na mesa do rei, gente. O rei ia tomar café, às vezes já mandava chamar Aitofel. Aitofel, vem cá, meu filho. Preciso tomar algumas decisões. Mais ou menos igual a vocês que se permitem ser pastoreados e às vezes precisam de alguma direção, procura o pastor ou me procura. E enquanto está alinhado com as coisas de Deus, as coisas vão bem. Aitofel sentava na mesa do rei, conversava, ele era amigo dos filhos do rei. Ele era amigo da família do rei. Ele era o cara. Só que Aitofel tinha uma inteligência fora do comum para a época. Porque ele era considerado a voz de Deus na terra. Nem Samuel foi chamado desse jeito. E ali, olha, ele era como que a resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi quanto para Absalão. Absalão é filho, um dos filhos de rei Davi. E se vocês lerem o contexto, o rapaz era fera, o senhor, né, Aitofel. Ele era muito bom, ele era muito sábio, ele era muito prudente, ele era muito equilibrado, até, diz pro teu irmão, você é equilibrado, irmã. Você também, irmão. Eu vou pregar falando para homens, mas incluindo as mulheres, tá bom? Vocês são equilibrados.
Vocês são inteligentes. Vocês também têm sabedoria, até que alguém pise no teu calo. Porque se alguém pisar no teu calo, se alguém falar alguma coisa torto para você, ou se você entender que alguém está te ofendendo, pronto, acabou, não tem Jesus Cristo mais. Aqui o senhor fica aí no céu, e o senhor vira o rosto, porque agora eu vou ficar louca. Não é assim? O senhor vira o rosto, porque agora eu vou dar um tiro. Ah, se eu tivesse uma arma. Eu não posso andar armada, não. Eu não posso. Mas não tenham medo de mim não, viu? Porque o que eu sou, eu sou. Está aqui, ó. Vocês têm que ter medo, sabe de quem? Do Judas, que é quietinho, ó. Não fala nada, mas beija no rosto. É desses que vocês têm que ter medo. Porque as pessoas, até o tolo se passa por sábio quando ele fica. Pergunta se eu consigo ficar calada. Dá uma olhadinha aí do lado e vê quem é a irmãzinha que está sentada do teu lado, irmão. Porque o negócio está pegando para o lado dela. Pode olhar, Ivan, sem medo. Olha lá que belezinha. Ela até fecha o olhinho. Ô gente, não fica com medo de quem fala não. Quem fala muito, infelizmente, arruma uns probleminhas aí para a vida, né? Mas o que seria de nós se não tivéssemos algo para resolver? Mas e aí quando pisa no teu calo? Esse homem era tudo de bom, até o dia que Absalão, filho do rei, cismou em dar um golpe de estado e tirar o pai dele do trono e estabelecer o trono dele. Rei Davi é rei, gente. O homem manda em tudo. O homem era o bambambam. Absalão quis pegar o lugar do rei. E Absalão deve ter pensado assim: se eu conseguir o coração do melhor conselheiro do meu pai, eu estou feito. Por quê? Porque é Aitofel. Sabe aquele cara que você olha e tem o maior respeito e fala, ele é a voz de Deus. Se a voz de Deus estiver do meu lado, as pessoas vão ter ele. Por causa dele, eu terei credibilidade. Foi mais ou menos assim. E não é que o Aitofel aceita ficar do lado de Absalão e deixar o reino? Deixar o rei Davi? Aitofel, ele estava cego. Ele não estava percebendo, porque o coração dele estava ofendido. O coração dele estava muito magoado. E quando uma pessoa está ofendida, é muito difícil a pessoa sair do buraco. Mesmo escutando a palavra de Deus, sinto muito. Por quê? Porque se a obra é espiritual, você primeiro precisa fazer o quê para que Deus faça por você? Perdoar aqueles que te ofendem. Se não tem perdão da sua parte, então não vai vir o perdão da parte de Deus. E isso perante o Senhor é pecado, irmão. E pecado, o salário qual que é? Qual é a paga para o salário, para o pecado? Então é por isso que não percebe. Por isso que bloqueia, por isso que não consegue entender. Pois bem, Absalão chamou Aitofel e falou para ele assim, eu preciso de um conselho. Qual conselho, rei? Eu vou invadir, eu vou tirar o trono do meu pai. Mas para isso eu preciso de um conselho. Só que muito antes, eu só vou ler isso aqui no final, Davi já estava escondido, e vem os amigos dele que estavam infiltrados lá perto de Absalão e Aitofel. Eles escutam, presenciam algumas coisas e vão contar para o rei Davi. Rei Davi, você não tem noção quem que se aliançou a Absalão. Desculpa, não sei se pode falar isso de púlpito, mas eu vou falar, tá bom? Tu tá ferrado, Davi. Você tá ferrado. Davi falou, mas por quê? É o senhor Aitofel, o teu melhor conselheiro que se aliançou a Absalão. Davi tremeu, igreja. Porque ele sabia que nada que saísse da boca daquele homem não deixava de se cumprir. Interessante, né? Que muitas vezes, mesmo a gente estando ofendido,
Deus ainda usa, né? A hora que Davi ouviu aquilo, Davi só fez uma oração, né? Senhor, tem misericórdia de mim e faça que seja inútil o conselho que sair da boca de Aitofel. E assim Deus fez. Porque na mesma reunião que Aitofel estava, tinha um homem chamado Uzai. Não tinha crédito não. Às vezes ele falava que era Deus que estava falando, mas não acontecia nada. Não acontecia nada. Pois na hora que Absalão precisava ser aconselhado, o que Deus fez naquela reunião? Usou a boca de quem? Do Uzai. Só que o Aitofel já tinha dado o conselho dele. Ele já tinha dado conselho, e Absalão ouviu, ficou de boa, mas quando o outro homem, que não tinha credibilidade, falou justamente o contrário que Aitofel aconselhou, e Absalão, pois é isso que eu vou fazer. Aitofel falou, meu Deus, eu acredito que foi naquele momento, naquela reunião, que os olhos de Aitofel abriram. O que é que eu fui fazer com a minha vida? Olha contra quem eu me levantei. Talvez para você ainda dê tempo, se você se levantou contra o ungido de Deus. Talvez para você ainda dá tempo, que para Aitofel não deu mais. Quando ele percebeu a enrascada que ele tinha se metido, ele viu, mas ele está dando um conselho justamente ao contrário do que eu dei. Davi não vai cair nessa nunca. Absalão vai ser preso, vai ser morto, porque isso não vai acontecer. Não precisava ser muito inteligente para poder entender que o conselho que vinha da outra parte era algo que era para confundir, enganar o inimigo. Então, por isso, levanta a sua mão em nome de Jesus. Você nunca será confundido. Você nunca será enganado. Amém? Mas se você estiver do lado certo, do lado do Senhor. A hora que Aitofel viu que aquilo tinha acontecido, ele falou, vou morrer. Davi vai me matar. Iria. Elo fraco a gente tira. Elo fraco, irmãos, amizades que só potencializam os seus pecados, amizades que só fortalecem a sua fraqueza, a gente acaba. Não é que tu vai matar o rapaz, não, pelo amor de Deus, e nem a moça. Você deixa de ser amigo. Mas no tempo do rei Davi não tinha essa. Era morte, era sangue. Aí o que Aitofel fez? Foi para a casa dele, colocou as coisas que tinha que colocar em dia, saiu da casa dele e se matou. Agora, quem é Aitofel? Aitofel, naquele dia, já era parente do rei Davi. Antes ele era só conselheiro, mas depois ele passou a ser parente do rei, porque a sua neta é a Betseba, é a mãe de Salomão. Betseba foi a mulher com quem Davi pecou, adulterou, mas todo pecado que é confessado, todo pecado que é confessado e abandonado, que tem dentro da gente o arrependimento, tem ou não tem o perdão de Deus? Davi encontrou perdão de Deus, mas não encontrou o perdão dos homens. E Aitofel era um. E se você está aqui esta noite precisando de perdão dos homens, presta bem atenção nesta palavra, porque ela vai ser libertadora para você. Porque se você se acertou com Deus da maneira certa, você precisa do perdão de Deus. Porque quando a gente libera perdão, não é o outro que vai ser beneficiado, somos nós. Amém, igreja? Aitofel foi considerado um dos homens mais inteligentes daquela época, se não do mundo. E sabe para quem foi passado a inteligência dele? O bisneto Salomão. Aitofel não pôde mais continuar aconselhando, e isso que nos faz repensar, porque até pessoas que são equilibradas,
pessoas que são inteligentes, pessoas que têm conhecimento da palavra, podem errar e erram. Não pense, não, que nenhum de nós aqui esta noite venha pensar que esse tipo de condição que nós vivemos vai nos livrar do pecado, porque não livra. Você só é equilibrado enquanto estão mexendo com o outro, porque se mexer com você ou com alguma coisa que é sua, a vingança vai querer o quê? Levar você para a morte. Aitofel, inteligentíssimo, ficou só conhecido como bisavô, né? Porque se ele era avô da Betseba, ficou conhecido apenas como bisavô, por parte de mãe, do homem mais sábio. E diz que antes dele, depois dele, não vai existir homem como Salomão. Interessante, né? O que você não resolve na sua geração, vai passar para a próxima para ser resolvido. Então, se você faz alguma coisa que ainda é errado e você não conseguir resolver na tua geração, são seus filhos, são seus netos, são seus bisnetos que terão que resolver. Forte, né? Mas isso é a verdade. O que chama a sua atenção atrai você. Se você colocar a sua atenção sobre qualquer coisa, você vai fazer aquilo crescer. E o que faz crescer é o seu foco, a sua atenção. Aonde você foca, aonde você presta atenção, onde você foca faz crescer. Tanto para o lado do bem, quanto para o lado do mal. Teu casamento não está bom? Foca nele. Porque tudo que você foca atrai a tua atenção. E é você que faz aquilo crescer. Então, qualquer coisa na tua vida que não esteja bem, foca naquilo, porque isso vai melhorar. Mas se você estiver focado na ofensa e na vingança, isso também vai crescer. Só que para isso é a morte, é perda. E tudo que você conquista através da vingança, eu sinto muito. Mas há uma grande probabilidade, tipo 90% de você perder isso que você conseguiu. Por quê? Porque isso não procede de Deus. E só as coisas que vêm de Deus é que permanecem. Amém, igreja? Aitofel, em vez de perdoar seu rei, seguir a sua vida, ele preferiu andar com os inimigos do rei. E Deus já tinha perdoado a Davi. Davi mandou matar o marido da neta do Aitofel. Aquela moça estava tomando banho, sei lá o que ela estava fazendo lá no alpendre, lá da casa dela, e lá do palácio o rei enxergou. Só dando uma introdução para que vocês lembrem da palavra. O rei mandou aquela mulher vir até ele, mas ela era uma mulher casada. E ele sabia. Davi sabia. E o que aconteceu? Simples. Eu tiro tudo que está no meu caminho. É assim que você pensa? Tudo que entra no teu caminho você consegue tirar? Tudo que acontece, se não estiver de acordo com o que você quer, você elimina? Por causa de vingança, pessoas perdem amigos. Por causa de vingança, você perde o seu casamento. Por causa de vingança, você perde parentes. Você perde ministério. E pode perder até a vida. É muito sério isso, né? É muito sério isso. Duas respostas erradas para ações erradas. Ou seja, você está diante de uma situação. Tem duas maneiras que você não deveria resolver. Tem duas maneiras que você não deveria fazer para enfrentar o problema. O primeiro, se você quiser anotar aí, explodir. E segundo, ficar calado. Diante dos seus problemas, não fique explodindo. Não saia de si. Não, mas eu não costumo explodir. Ah, você fica calado. Errado também.
Aitofel, a primeira coisa que ele fez foi ficar calado. Ele guardou tudo dentro dele. E aquilo foi crescendo, porque virou um foco, né? O foco dele estava na dor dele. E aquilo foi crescendo, crescendo, crescendo. Chegou uma hora que o único momento que Deus permitiu que a percepção dele voltasse foi na hora que não dava mais tempo de fazer nada. E ele mesmo acabou tirando a sua própria vida. Então, quais são as duas respostas erradas que você pode dar em frente a um problema? Explodir? Ah, ficar calado, entendi. Tem gente que é grande no físico, né? Tem gente que é forte, mas por dentro é fraco, é tímido. Estou falando para homens e para mulheres, tá? Não consegue resolver, não consegue falar sobre o assunto. Ah, eu prefiro não comentar. Não, isso não vem de temperamento, não. Vem de decisão. E isso é uma decisão errada em frente a situações. Eu prefiro explodir, eu já grito, eu já faço e aconteço. Está errado. Não, eu prefiro ficar calado. Está errado. O que é o certo? É brigar na hora da guerra? É bom, né, gente? A hora que a gente fala, ai, Jesus, eu magoei, mas pronto, falei. Que alívio! Mas não convém. Tudo que você atrapalhar, você vai ter que acertar depois. Aí, quando você não fala, você é tímido para falar sobre aquilo, você é tímido para resolver, você é tímido para voltar a tocar no assunto. Ah, é porque eu sou tímido. Não, isso é uma decisão errada frente a uma situação. Não vai resolver. E é interessante que tudo aquilo que você não fala, tudo aquilo que você não resolve, fica andando dentro da gente como se fosse uma energia, como se fosse não, é uma energia. E aonde aquele ciclo, né, ele não completa, aonde aquela energia fica andando dentro de nós, aonde ela paralisar, é o órgão que ela vai escolher para futuramente você ter um câncer. Ninguém que sofre de câncer veio da noite para o dia. Veio de uma maneira sistemática. Veio um padrão. E o pior de tudo é que talvez você tenha aprendido a ser vingativo. Por causa do ambiente que você cresceu. Você não reparou. Mas lá a conversa era, tomou, levou. Eu não levo desaforo para casa. Vocês já ouviram isso? Não precisa nem se manifestar, não. Tomou, levou. Aí um dia o próprio Senhor Jesus disse, acho que está em Marcos mesmo, olha, vocês ouviram dizer, olho por olho, dente por dente. A melhor maneira de traduzir a vingança é assim. Mas eu não falo assim. E o Senhor ensina de uma outra maneira. Então vocês têm que prestar atenção que tudo aquilo que é fruto da sua decisão é mais fácil mudar. É mais fácil passar por uma transformação. Mas aquilo que é fruto de uma herança, você pode ir para os coaches da vida, você pode fazer a terapia que for, você pode fazer os cursos mais caros da face dessa terra, não vai haver transformação. Por quê? Porque você só consegue mudar aquilo que você percebe, aquilo que você enxerga, aquilo que você vê. Só um tolo acha que vai conseguir uma transformação, ou por pouco tempo uma mudança, continuar a fazer as coisas que está acostumado a fazer. A gente só tem resultados diferentes se nós fizermos diferente. Mas isso é fruto da nossa decisão. Então, voltando, se isso é uma decisão sua, não foi herdado pela sua família, o que eu herdei da minha família? Ser vingativo. Se ofender com tudo. Se ofender com tudo. E o ofendido nunca é ofendido sozinho, ele sempre gruda em outra pessoa para falar, olha lá.
E o ofendido, ele tem um termômetro para achar uma outra pessoa que vai se ofender com o problema dele, que é fantástico. Para pregar, Jesus não prega. Mas para falar da sua dor, arregimenta um tanto. E o perfil de uma pessoa que é vingativa é, 2 pontos, gostar de comprar briga, rolo. Vou traduzir, briga é rolo, problemas de amigos. Vocês entenderam o que ouviram? Você quer saber se você é vingativo? Você quer saber se você é vingativa? Quanto tempo faz que aconteceu tal fato na sua vida e você fala dele até o dia de hoje? Quantas brigas dos outros você já arrumou para você? Uma pessoa chega perto de você, conta o problema dela, pá, você pega com a mão. Você não procura saber o outro lado. Você vai lá e acaba brigando por causa da dor do outro. Complicado, né? Sabe por que Deus nos trouxe aqui essa noite? Para fazer uma limpeza em nós. Por isso que eu estou falando que a obra é espiritual. Por isso que eu estou falando que você veio aqui esta noite para uma obra espiritual, porque Deus vai intervir. Deus interviu no caso do rei Davi. Absalão sentado naquele lugar maravilhoso, aquela mesa linda, aquelas cadeiras. Mal ele sabia que aquele que não tinha crédito é o que ele daria a sua atenção. E aquilo que você dá atenção é o que cresce, não é? A hora que Aitofel viu Absalão focando no Uzai, ele falou, eu estou perdido. E aí Uzai ficou todo cheio, né? Poxa, esse Aitofel está velho mesmo. Estou desbancando o cara. Ninguém vai desbancar você. Ninguém. Se alguém se levantar contra você e você estiver do lado do Senhor, lembra da palavra de hoje. Não precisa se irar, explodir, e não precisa ficar calado. Com todo o equilíbrio, você pode colocar a sua opinião, o seu ponto de vista. E isso faz com que você, na hora, resolva a ofensa. Isso faz com que você, na hora, fique pensando, mas por que tal pessoa teve esse comportamento comigo? Se compaixão. Aí você olha para a pessoa e fala, mas de ação, o que será que aconteceu com essa pessoa para ser desse jeito? Por que será? Aí quando você encontra esse tipo de resposta para essa pergunta, você passa a ter misericórdia do outro. Para de ter misericórdia só de você mesmo, irmã. Para de ter misericórdia só de você mesmo, irmão. Passa a ter misericórdia do outro também. Vocês estão aí? Amém. Glória a Deus. Quero fazer essa pergunta para você agora. Para você. Quem é que lhe causou dor? Quem? Essa dor que você sente é como se você fosse traído? Porque a traição não é só adultério, igreja. Não é. Quem é que lhe causou essa dor que te aperta e você tem a sensação, ouvindo a palavra, com algumas vezes que você já percebeu a sua dor, você fala assim, olha, eu estou me sentindo como se tivesse sido traído. Quem é que te traiu? Quem é que te traiu? Quem de fato te traiu? Ou quem você tem a sensação daquela ofensa ter sido como uma traição para você? Porque traição pode ser pontual, você foi traído mesmo, você foi traída. Mas também existe aquela sensação, né? Não foi uma traição, mas eu estou me sentindo como traído. Mais ou menos assim, eu faço uma festa na minha casa, e na minha casa não cabe todos vocês. Então eu chamo as pessoas que eu tenho mais convivência. Complicado para pastor fazer isso, igreja, que vocês não têm noção. Por isso que nós não fazemos festa. Se você me vê em foto aí, por favor, vai brigar com quem tirou.
porque eu tô fora. Aí eu faço uma festa na minha casa e você fica sabendo e você não foi convidado. Já aconteceu isso comigo quando eu entrei para a igreja. Ô, gente, a minha dor, você lembra, né? Foi imensurável, no meu ponto de vista. Então, quando uma dor não tem como ser medida, é como se você tivesse sido traído. Eu fui traída na época. Eram pessoas que comiam na minha mesa. Então, é igualzinho o rei Davi. O rei Davi fala em alguns salmos. A gente lendo lá, a gente entende que ele está falando de Aitofel. Senhor, aquele que comia na minha mesa, se levantou contra mim para me trair. Aí mais lá na frente, Jesus também foi traído por alguém que comia com ele ali, né? Só que Jesus sempre soube que seria o cara que lhe ia trair. Mas a gente não sabe quem vai nos trair. Se nós soubéssemos, a gente não teria nem amizade, vocês concordam? Mas será que nós somos como borboletinhas dentro de um casulo? Diz que um menininho passou, viu um casulo, e ele olhava dentro do casulo e ele via lá um bichinho batendo. E ele falou, meu Deus, como é que eu vou tirar? Era uma criança. Como é que eu vou tirar esse bichinho de dentro do casulo? E a gente já sabe que não pode tirar, porque nós somos adultos, já conhecemos muitas histórias sobre borboleta. Mas uma criança não. E toda vez que você chega para a igreja, irmão, escuta, irmã, quando você entra por aquela porta lá, você esquece tudo que você já aprendeu, porque aqui dentro é tudo diferente. Você passa a ser uma criança. Então aquela criança via aquele bichinho se debatendo, o que ele foi? Foi lá, pediu para a mãe dele uma tesoura, foi lá, cortou. Ai, que sensação de bem-estar para aquela criança, porque o que estava lá dentro não voou, caiu. Aquela bateção lá dentro, aquela crise que estava lá dentro, que precisava sair, eu preciso romper, eu preciso me livrar dessas coisas que eu não dou conta. Meu Deus do céu, quando é que eu vou parar de fazer isso? Eu sei que isso é errado, e vai se debatendo, mas continua na presença de Deus, não falta nos cultos, e se debatendo, tem uma hora que você sai e você voa. Mas aquele bichinho saiu antes da hora. Ela não sofreu o suficiente para aprender a voar. Então passou a rastejar. É assim que você está aqui essa noite, rastejando? Então não reclame dos problemas que você passa. Porque são justamente os problemas que você passa que vai te fazer aprender a voar. Mas você está parado na ofensa. Está achando que está forte assim, porque a vingança está te empoderando. Mas que você não percebeu que você está do lado contrário da guerra. Você está do lado da esquerda. Está do lado da esquerda. Eu não sei quem eu ouvi falando esses dias atrás, que dentro de um avião tem luz verde e tem luz vermelha. Eu achei interessante aquilo. A luz verde fica de que lado? Que lado, Ellison? $1 milhão se você ganhar. Pela fé. De que lado que fica a luz verde? Na direita. Até o rolo fica para o lado da esquerda mesmo. Não estou jogando em direta, não. Porque eu não preciso jogar em direta. Eu sou do lado da direita mesmo, todo mundo sabe. Mas o mal, até dentro do avião, já é sinalizado. E as pessoas não percebem. Então você não percebe que justamente a luta que você passa é a que vai te fortalecer. Mas o problema é que você tem amizades com pessoas que fortalecem a sua fraqueza. São amigos do teu pecado, porque o dia que você deixar de pecar, eles não vão ser mais seus amigos. Olha que coisa. Misericórdia. Então quem lhe causou essa dor? Quem é que de fato traiu você? Você traz alguma dor da sua infância? Você sente que você foi traído pelos seus pais? Exemplo, meu pai não pôde ir na minha formatura.
Não estou falando do meu, não, estou falando do teu. Meu pai nunca faltou em nada que era meu, graças a Deus. E quando ele não pôde ir, eu sabia que ele estava trabalhando. E às vezes esse é o teu problema. Você cresceu achando que teu pai era o quê? Não era presente. Mas aonde que ele estava na hora que ele não podia estar com você? Não era trabalhando? O meu era trabalhando. Então eu te pergunto, você tem essa sensação que você foi traído pelo seu pai e pela sua mãe? Faz essa pergunta para você mesmo. Por quê? Porque quando o filho ou a filha tem essa sensação de ter sido traído por um dos dois, ou pelo casal, os dois, são filhos que brigam muito com o pai. É filho que briga muito com a mãe. Isso é uma característica que você está empoderado pela vingança e não percebeu. Está querendo vingar, está querendo brigar por algo que você não viveu lá no passado. E por não ter vivido, você traz essa ofensa para hoje e é a vingança que está te deixando forte e empoderado. Você chega perto da sua mãe, você sente aversão. Você chega perto do teu pai, você sente raiva. Isso é fato. Significa que você, de alguma maneira, entende que eles te traíram. E o Senhor quer te visitar essa noite. Você permite? Meu Deus! Quando o filho ou a filha briga com o pai, o filho deixa de enxergar ele como pai. A filha deixa de enxergar ela como mãe. Aí passam a ser amigos ou inimigos. E mãe não tem filho como amigo. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem que o seu melhor amigo é o seu marido, não é o seu filho, né? Uma família totalmente disfuncional, a mãe coloca o filho no lugar do marido. E é para o filho que ela conta as coisas que ela não deveria contar. É para a filha que a mãe vai contar as suas tristezas. Aí a filha cresce com a ótica da mãe. E futuramente, sabe o que vai acontecer? Ou já aconteceu na sua vida? Sabe qual é o pior relacionamento que você vai enfrentar? O que vocês acham? Casamento. O casamento é, sem sombra de dúvidas, o pior relacionamento que uma pessoa pode encontrar. Porque casa com outra pessoa, com outra percepção, outro ponto de vista totalmente diferente. Vai viver, vai dormir, vai tomar banho, vai comer, vai acordar e vai ser o mesmo que está lá. Aí no outro dia você fala, não é possível, é o mesmo. A única coisa que modifica é que às vezes o meu fica cabeludinho. Porque depois vai lá no rapazinho, o rapazinho corta o cabelo dele, aí ele fica diferente. Mas o pior relacionamento que você está enfrentando ou vai enfrentar é justamente aquilo que pelo ponto de vista dos teus pais talvez não tenha dado certo. Não deu para eles, para você vai dar. Entendeu? Entendeu mesmo? Toda filha que briga com a mãe e se iguala a ela, vai ter problema no casamento. Por isso que a obra é espiritual, porque Deus precisa intervir na sua vida. Porque você é filha de Deus. Aquela Maria Madalena, vou falar do The Chosen de novo. Aquela Maria Madalena, a mulher endemoniada clamava a Deus. Jesus amado, eu só tinha essa percepção quando eu lia do Gadareno. Porque quando o Senhor chegou no cemitério onde era a casa dele, aquele endemoniado conseguiu louvar a Deus. Por pior que seja a sua situação, se você tem o Senhor aqui dentro, é fato que Ele vai mudar a tua vida. Ele não deixa ninguém no engano, Ele não deixa ninguém para trás, Ele não desampara ninguém. Aquela mulher, ela foi amparada porque ela trazia no coração dela os ensinos do Pai. Mas a vida foi muito dura. A vida pode ter sido dura para você e pode ser que a vida continue sendo muito dura para você. Mas quem tem o Senhor no coração, esse ouve a palavra. E a pratica, né? Vocês concordam? Meu Deus do céu.
Se a mulher foi traída pelo seu marido ou pelo seu companheiro, se a mulher, e se esse casal vier a ter filhos, a dor da mãe vai passar para os filhos, principalmente para a filha, porque essa terá problemas conjugais no futuro, porque ela sempre vai ser perseguida pelo fantasma da traição. Eu vou ser traída, eu vou ser traída, então eu vou trair. Vocês entenderam? A traição é muito pior do que vocês podem imaginar. Muito pior. O que seria de você? O que seria de você se você tivesse escolhido o caminho da vingança? Você estaria aqui hoje? Nem eu. Nem eu. Por isso que é bom explodir com categoria, com classe. Eu ainda vou aprender. O dia que eu aprender, eu trago aqui para vocês, tá bom? Mas tem que explodir com categoria. Escuta aqui, amor. Com quem você pensa que você está falando? Às vezes eu falo isso para ele. É ou não é? Olha lá, belezinha. Uma fofura. Com quem você pensa que você está falando? Quem é que te deu a liberdade de falar assim? Eu me acho na hora. Mas passou dali, irmãos, diante de Deus. Eu nem lembro mais porque que o cidadão me tirou do sério. Mas ele, fleumático, quietinho. Eu não posso falar do Hélice, do Ivan, não posso falar do José, não posso falar do Washington, tem que falar de você. Caladinho, quietinho, um amor, não fala nada. Mas o bicho pensa. Não passa 1 ano, 2, o rapaz está falando. Não, gente, ele fala de coisas que às vezes eu começo a rir e falo, do que é mesmo que você está falando? Porque eu não me lembro diante de Deus. Eu não sei se tem outras pessoas aqui como a minha pessoa, mas o negócio tem que resolver na hora. Depois, acabou, perdeu a vez. 1, 2, 3, acabou a sua vez. Perdeu a vez. Eu não guardo, para a glória de Deus. Mas ele guarda. Fala na minha cabeça depois. Vocês não são assim, né, homens? Belezinha, né? Tudo a fofura. Que Deus nos ajude, mulheres. Em nome de Jesus. Qual é a saída, igreja, para resolver a vingança? Qual é a saída, igreja, para se resolver questões onde envolvem a vingança? Daqui eu estou ouvindo umas frases, tudo uma desconecta com a outra. Então quer dizer que ninguém acertou? O perdão. O perdão é a saída. Perdão não significa reconciliação, para muitos. Perdão não significa reconciliação, principalmente em casos que tem abusos. Em casos que tem abusos, por exemplo, deve existir o perdão, mas não deve existir a reconciliação. Se apanhava, vai continuar apanhando. Se era ofendida verbalmente, vai continuar sendo ofendido. Se há maus tratos no casamento, não vai mudar se não acontecer uma transformação. Portanto, perdão não significa que você precisa conviver com a pessoa. É sério, gente. Não significa que você precisa conviver. O perdão é para você ficar em paz, mesmo que você não consiga resolver a situação. Há situações que é só Deus para intervir. Então, mesmo que você não consiga resolver o problema que você está esta noite, mesmo assim, escolha pelo perdão. Porque isso vai trazer bem-estar para você. Você vai se sentir bem. Para outra pessoa, não. Mas aí é a escolha da outra pessoa, né? Vocês concordam? Então, perdão é isso. Em nome de Jesus. Exemplo. É justo um pai que abusou da sua filha há muitos anos ser perdoado?
que você acha? Principalmente se você estiver aqui esta noite e isso aconteceu com você. É justo seu pai ser perdoado disto? Não, não é justo. Mas é o certo a se fazer, é perdoar. Infelizmente, né? É justo ele continuar vivendo a vida dele? É justo ele não pagar pelo que ele fez? Não é justo. Mas isso é o perdão. Porque o perdão resolve a vida da pessoa que perdoou. Não resolve a vida de quem foi perdoado. E a vida de quem que precisa ser resolvida aqui esta noite? A minha. Coloca a mão em você, sinta isso. A sua alma precisa sentir. Jesus falou o que para nós? O que ele deixou escrito? Tenha bom ânimo. Porque neste mundo vocês vão sofrer, vocês vão ficar afligidos, serão aflitos. Mas ele disse o quê? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O mundo não é o planeta Terra, não é o universo. O mundo significa um sistema. E ele disse o quê? Tenha bom ânimos. Tenha bom ânimo. Estou eu lá falando de outra coisa já. Ânimo é a alma, gente. Se você for lá na etimologia da palavra, lá na raiz, ânimo vem de alma. Então o Senhor não está falando para você, só tenha esperança, fique feliz. Não, se bata, sai de dentro desse casulo, largue da escravidão que você vive, que é a ofensa. Tenha bom ânimo, vença em nome de Jesus o sistema na qual você está inserido. A igreja tem um sistema, a sua casa tem outro sistema, as pessoas com que você convive lá fora tem outro sistema, não tem problema. Jesus disse, eu venci esse sistema. E se vocês tiverem bom ânimo, vocês também vencerão. Mas quem é ligado à vingança nunca tem bom ânimo. Então você não vai vencer nunca se você ficar sempre assim. Pois eu vou falar tal coisa. Não, eu vou fazer tal coisa. Não, eu quero mais que aquela pessoa se dê mal. Não faça isso. Não faça isso, porque quem vai se dar mal é você. Quem vai se dar mal é você. Porque a vingança, ela empodera na hora. Mas depois ela não fica de companhia para você ali, não. Ela vê você afundar e não faz nada para te ajudar. Nada. Absolutamente nada. O que foi que vocês perderam por não entender e por não processar a sua dor? O que foi que vocês perderam? Porque para você entender o que é processar a dor, vocês vão entender o que é cura interior, o que é a cura da alma. E como que é o processo, como que é esse processo de cura? Não tem outra maneira a não ser reconhecer. Reconhecer e perdoar. Perdoar significa, eu desisto. Está pago a dívida. O perdão é bom para você, não para outra pessoa. Para outra pessoa pode parecer irritante, pode aparecer falsidade, mas para nós que somos povo de Deus isso é uma mentira. Isso é uma decisão, é uma posição nossa. Amém? Essa é a sua posição? Essa é a sua posição? Você decide perdoar? Então vamos ficar de pé, por favor. Pessoal do louvor, se puder. Quem é solteiro aqui? Levanta a mão, por favor. Mas levanta em nome de Jesus. Olha, pode abaixar, por favor. Casamento é um dos relacionamentos mais frustrantes que existe. Por quê? Porque ele é desafiador. Porque a forma que você quer receber amor, repita isso, por favor. Não é a forma
que o outro aprendeu a dar. Eu queria matar ele no começo. Mas depois de 40 anos, ou vai ou racha, né? Foi. Não vai rachar, viu? Em nome de Jesus, não vai rachar. Hoje, eu estou trazendo essa palavra para vocês aqui, porque o difícil não é começar. O difícil é recomeçar. Entenderam? O desafio é compreender como sair de uma fase ou de um estágio da sua vida e entrar no próximo estágio. Você não se conhece, você não sabe quem você é, você não entende por que as coisas estão acontecendo na sua vida. E o Senhor te trouxe aqui esta noite para te dizer, é esse o grande desafio da sua vida. Deixar para trás o que passou e começar um novo ciclo. E aí que é muito difícil, o recomeçar. Porque você não pode recomeçar trazendo bagagem do passado, pensar da mesma maneira, sentir da mesma maneira. Você tem que começar a fazer as coisas diferentes. E eu sugiro a você que precisa recomeçar a sua vida, a recomeçar pautando a sua vida num alicerce sólido, que é a palavra de Deus. Não como é dita e explicada por muitos, mas na íntegra como ela é. Porque isso aqui muda a vida. Vocês creem que uma palavra, apenas uma palavra de Deus pode mudar a sua vida? Eu também creio, porque mudou a minha. No ano de 1995, nós entramos na SARA em 96. No ano de 1995, ou no final de 94, tem vários aqui que nem eram nascidos. Eu fui fazer uma viagem para a praia com uma amiga minha, uma senhora, chamada Dona Elisa. Ela tinha uma loja lá, não sei se ainda tem, lá no Pavilhão das Malhas. Uma pessoa muito querida por mim. Aí o Fernando não pôde ir, e eu fui para Cabo Frio, numa excursão com ela. Não era crente não, crentinho era ele. Ele era crentinho. Eu achava que estava certo. E no hotel do lugar que nós ficamos, acho que é um tal de Posto 9, Posto 10, sei lá, do Cabo Frio, o hotel ele ficava de lateral. A porta dele era de lateral. Aliás, a lateral do hotel dava de frente para a praia. E um dia, tomando café da manhã com ela, nós sentamos, ela sentou assim, aqui, eu aqui, e na parede do hotel estava escrito uma coisa, que eu não sabia que era versículo bíblico. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até a sua volta. Era assim que estava escrito. Primeiro dia, nós ficamos lá, não sei se foram uns 3, 4 dias, não me lembro. E eu li aquilo lá, falei, aquele que começou a boa obra. Mas quem começou a boa obra? Que obra? Há de completá-la. Completar em quem? Quem que vai voltar? E aquilo ficou na minha cabeça. Aí, quando eu cheguei no quarto do apartamento, tinha lá a cama dela, a minha. E eu me lembro que do lado de cá tinha um criado mudo. E aquele dia eu resolvi abrir a gaveta. E quando eu abri, tinha uma Bíblia. Fininha, pequenininha. E ela só tinha o Novo Testamento. Aí no outro dia eu fui tomar café, sentei de novo. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completar até a sua volta. Aí eu lembro que eu peguei um guardanapo. O garçom passou, peguei a caneta e eu escrevi as letrinhas que estavam embaixo. Era FP. E o versículo eu não me lembro. Capítulo e o versículo. E ali eu pensei, só pode ser versículo bíblico. Olha só. E eu tinha ministério na outra igreja. Mas eu não tinha Bíblia. A minha Bíblia era para fazer macumba. Hoje eu sei que é macumba, mas na época eu não sabia. Eu abria em Salmos, pegava a ruda. Aí eu descobri que um tal de um enxofre lá, se a gente colocasse fogo nele, puf, fazia fumaça. Comprei um enxofre sem a minha mãe saber. Pegava os salmos lá, puf,
pegava a ruda, fazia assim, ó. Ninguém me ensinou a fazer isso. De onde que veio isso em nome de Jesus? E o que eu queria, eu conseguia. É claro, tanto para o mal quanto para o bem. Se você focar, aquilo cresce. Aí, lá no hotel, eu consegui achar, depois de muito sacrifício, eu fui tipo FP. Deve ser abreviação de alguma coisa. Fui no índice e encontrei. Estava escrito diferente do que estava na parede. Mas foi aquela frase que mudou a minha vida. Porque ainda demorou um pouco. Foi no outro ano, por causa de um acidente da minha irmã Renata. Aliás, eu tinha ido numa igreja, mas o meu pastor tinha sido preso. E na Sara Nossa Terra eu entrei em 95 para agradecer pela igreja ter orado pela minha irmã que tinha sofrido um acidente. E foi assim. Você crê que uma palavra pode mudar a sua vida? Vou te dar essa palavra, você quer? Quer mesmo? Romanos 12, versículo 19. Leia. Lê de novo. E interpreta, porque essa é a palavra que vai mudar a sua vida. Vocês podem ficar irados? Devem. Só não pode pecar. Irai-vos, mas não pequeis. Vocês podem ficar irados? Se a pessoa te ofender, você pode ficar com muita raiva, mas não peca. O que você tem que fazer? Você só tem que dizer: Senhor, a ira me pertence, mas a vingança essa vem de quem? Uau! Ele é a justiça. Essa terra não tem justiça, não. Se você quiser vingar de alguém, a sua vingança não vai estar na mesma balança da justiça. Não vai conseguir. Agora Deus não. Deus, ele é misericordioso. É melhor cair na mão dele do que na mão dos homens. Você nunca encontra misericórdia nem justiça na mão de ninguém. Mas na do Senhor você encontra. Porque você pode estar aqui esta noite como o ofendido, ou como pode estar aqui essa noite como aquele que ofendeu. E se alguém focar em você, sinto muito. O que a pessoa quer vai crescer. Então só uma obra espiritual para nos livrar dos nossos inimigos. Senhor, eu não posso pecar, porque a minha vontade é ir lá e arrebentar. Senhor, a minha vontade é falar, é escrever no Facebook, é mandar uma carta. A minha vontade é nunca mais olhar para a minha família, nunca mais olhar para os meus parentes. A minha vontade é desfazer sociedade. A minha vontade é devolver até os presentes, né, irmã? Mas o Senhor está te dizendo essa noite: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Se você for ungido de Deus, se você for homem de Deus, irmão, continua sendo. Irmã, se você for uma mulher de Deus, continua sendo. E não queira estar na pele daquele que te ofendeu. Não queira. E para encerrar, eu vou falar as perguntas que você deve fazer para você mesmo. Então eu vou ler e repita comigo, para você sair do culto entendendo bem a palavra. Porque hoje o seu desafio qual é mesmo? Mudar de ciclo. Entrar no caminho. Israel está sendo bombardeada por quê? Porque ela fica no caminho estratégico. Um país tão pequeno. Aqueles que sabem sobre a guerra, estão estudando, vai entender. Mas Israel é o caminho. Jesus é o caminho. Você está no caminho errado. Entra no caminho. E para entrar, repita, por favor, essa pergunta para você mesmo. Quem eu preciso ser agora? Que nunca fui antes.
E quais as novas habilidades? Eu vou precisar. Para quê? Para que você vai precisar de novas habilidades? Uai, para você ser quem você nunca foi. Quem era você? E o que você quer ser daqui para frente? Segundo, repitam por favor. Em quem preciso me transformar? A resposta está em você mesmo. Terceira e última. Quem é a pessoa que eu devo ser? O que é que eu preciso fazer agora que eu nunca fiz? Está registrado no YouTube, se por acaso você quiser as perguntas novamente. Escreva elas, cole lá na tua casa. Projete um novo ciclo para a sua vida. Amém? Para encerrar, 2 Samuel, eu falei para vocês que ia voltar, capítulo 15, versículo 30 e 31. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras. Olha que judiação, igreja. Ele subiu chorando, sendo rei. Ele não podia mais ficar no palácio dele. O filho dele queria matá-lo. Davi subiu chorando pelas encostas das oliveiras. Ele tinha a cabeça coberta, caminhava descalço, e o povo que ia com ele também cobriu a cabeça e subiu chorando. Versículo 31. Então, fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Você imagina a dor dele na hora? Quem? Não, eu podia imaginar de qualquer um, menos dele. Pelo que disse Davi: ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. A reunião acontecendo, Absalão sentado, Aitofel no lugar de honra, porque ele precisava da aliança de Aitofel. Todos esperando para saber o que Aitofel iria dizer, e Aitofel disse. E se Absalão tivesse feito o que Aitofel mandou, Davi não teria chance. Mas aconteceu algo impossível. É isso que precisa acontecer na sua vida? Algo impossível. É isso. Davi orou. E para sua oração ser ouvida, primeiro você tem que ter fé em Deus. A segunda, você não pode ter fé em você mesmo. Você tem que ter fé em Deus. A segunda, a tua fé ser muito maior do que a tua dúvida. Depois, você tem que pedir, peça. E por último, Senhor, eu perdoo aqueles que me ofendem. Às vezes é parente que está ofendendo, né? Às vezes a ofensa não é pelo aquilo que está falando para você, fazendo para você. Às vezes a ofensa é justamente pelo aquilo que não está fazendo. Você acha um absurdo, meu Deus, como é que pode? E Deus respondeu a oração de Davi, porque aquele que não tinha credibilidade foi o que direcionou Absalão. Você entendeu o que vai acontecer com você? Se a sua bênção está na mão de alguém e é impossível acontecer, Deus vai entrar com a provisão. O Senhor vai tirar daqui e vai colocar para você aqui, ó. Você acredita nisso? Acredita mesmo? Mas o que é que você precisa fazer esta noite? Porque acreditar em Deus, eu tenho certeza que você acredita. Ter fé é maior do que a sua dúvida. Eu também não tenho dúvidas que você, fazer o pedido, você já fez várias vezes. Então o que é que está faltando? Se livrar. Se livrar, porque você virou cativa, irmã.
Você virou escravo, irmão, da vingança. É ela que está te deixando forte. Então eu gostaria que você fechasse seus olhos agora e orasse a Deus. Pode ser que o perdão que você tenha que liberar hoje justamente é para o seu marido. É justamente para a sua esposa. Talvez o perdão que você tenha que liberar são para pessoas que estão aqui. Não perca tempo em nome de Jesus e libera. Toda energia de uma pessoa que quer se vingar vai voltar para ela mesma. Toda energia ruim, irmão, que está sobre você, e você quer vingar de alguém, vai voltar para você mesmo. E as consequências vão ser terríveis. Você pode ter transtorno de alimentação, você pode ter depressão, você pode ter outros problemas psicossomáticos só por causa de sentimentos que são destrutivos. Então, em nome de Jesus, fala para o Senhor: devolve minha percepção, me faz ver, enxergar aquilo que está óbvio, mas eu não consigo. E se isso é de uma herança familiar, se você está se tornando como seu pai ou como a sua mãe, é mais difícil, porque não é uma decisão sua, é algo que você herdou, e a gente chama isso de legado. Pede a intervenção de Deus agora. Pede a intervenção de Deus agora, porque se o Senhor está aqui, Ele tem, Ele pode, porque Ele é o melhor, Ele é o maior. E se você crer na palavra de Deus, você está no lugar certo, porque o Senhor está aqui esta noite. Libera em nome de Jesus essa pessoa. Libera em nome de Jesus essas pessoas. Porque que o Senhor tem para fazer na tua vida é grandioso demais. Fecha o ciclo. Fecha o ciclo, porque esse não deu certo. Não deu. Não deu. Fecha o ciclo. E recomece. Você tem a bênção de Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Igreja, cante para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A sua dor está indo embora. Sua dor está indo embora. E não vai ficar vazio no lugar, porque você vai tirar a dor e vai preenchê-la com o amor. Amém. Aleluia. Deus tem sido bom. Aleluia. Você não tinha valor nenhum, mas hoje você tem. Glória a Deus. Canta, igreja. Aleluia. É para o Senhor que nós estamos cantando, Pai.
Se sinta amado. Se sinta amada. Não adianta ser forte pro lado de fora e ser fraco pelo lado de dentro. O Senhor está fortalecendo o seu homem interior essa noite. Amém? Timidez. Precisa ver se é timidez mesmo. Ou se é o orgulho que não te deixa falar daquilo que você pode e deve falar. Não aceita não, irmão. Não aceita não, irmã. Se você tiver razão sobre o seu problema, não precisa temer não. O Senhor não vai sair. Ele já saiu a teu favor. Mas você precisa estar em paz. Não clame. Não clame sobre a sua vida se você estiver em falta. Porque Deus não vai te ouvir. Primeiro, perdoe. Mas as suas atitudes têm que andar, né? Tem que fazer jus àquilo que você pensa. Porque primeiro você pensa, para depois você sentir, para depois você agir. Se as suas ações, se as suas atitudes não falam, não mostram como deveria ser realmente, então teu pensamento está longe. Você ainda está escravo. E por isso essa noite é uma obra espiritual. Porque enquanto você está aqui, tem anjos passeando aqui pela igreja. Tem anjos andando no meio de vocês, só colhendo as orações, só registrando e levando para o Pai. Fique tranquilo, porque quem vai vingar a sua causa não é você. Corre o risco de você ser imparcial, injusto, mas Deus não é. E quem sabe nesse meio tempo, a pessoa que te ofendeu também pode se acertar com Deus. Davi se acertou e Deus o perdoou. E de uma relação totalmente errada, depois que foi consertada, nasceu Salomão. E ele herdou a inteligência de Aitofel. O que Aitofel não conseguiu, Salomão fez muito mais. Porque aí ele tinha a bênção de Deus. Ele tinha um pai. Davi foi um grande pai para ele. E a mãe também, é claro. Então você pode ser quem você quer ser. Você pode resolver o que você quer resolver. Agora aquilo que você não quer resolver, deixa para os seus filhos, deixa para os seus netos, seus bisnetos, infelizmente. Se você não pegar o boi pelo chifre hoje, um dia vão ter que pegar por você. Eu decido resolver todos os meus impasses aqui nessa vida. E que a minha geração seja livre para ser de fato quem eles querem ser. Amém, igreja? Vocês recebem essa palavra? Vocês recebem essa palavra? Então a ira te pertence, mas a vingança essa vem do Senhor. Essa é a palavra que você leva para casa hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dá um abraço no seu irmão do lado. Isso. Deseja a paz. Deseja a paz para ela, porque é isso que o perdão traz. Paz. Aleluia. Igreja, vocês querem paz? O perdão traz a paz. Às vezes não resolve a situação, mas ele traz a paz. Amém? Vão com Deus. Deus abençoe vocês. Uma grande salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Vão com Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.